Olá, alunos! Vamos então para a nossa quarta instrução de segurança aplicada ao trabalho. Seguindo aqui a ordem, a sequência, nós vamos para a segunda parte da NR6. Então, nossos objetivos hoje são conhecer e compreender a NR6, a formação do conceito de EPI, relacionar o anexo 1 da NR6 com o CBMERGE, listar, descrever, definir, identificar, indicar e explicar os elementos de formação de um EPI e, por último, promover uma mudança cultural sobre o EPI. Para tanto, nosso sumário aí, a gente vai tratar aí, vamos falar um pouco sobre essa parte mais introdutória, correto? E nós vamos ler o anexo 1 da NR6 na íntegra, perfeito? Então, começando aí, né, vamos falar um pouco da introdução de EPI. Então, quando a gente vai falar de EPI, nós temos três elementos que a gente precisa linkar para que a gente forme esse EPI, certo? Então, o primeiro deles é a atividade que a gente vai desempenhar. Segundo, o perigo e o risco que nós vamos enfrentar. E o terceiro, qual a parte do corpo que está exposta, né, ou que precisa ser protegida com relação àquele risco, tá? E aí, quando nós linkamos esses três conceitos, né, esses três elementos, a gente de fato consegue formar um EPI. Então, com essa imagem aqui, os senhores vão conseguir identificar melhor. Então, a atividade, né, perigos e riscos, e a parte do corpo, quando a gente junta tudo, a gente forma ali o EPI que nós pretendemos. Uma coisa importante aqui é que, mudando qualquer um desses elementos, tá, mantendo esses elementos em ordem, mas alterando qualquer condicional dentro deles, a gente altera de fato o EPI. Então vamos citar aqui como exemplo a parte do corpo que a gente quer proteger. As mãos, o perigo que a gente quer proteger é qualquer elemento biológico ou pérfuro cortante, e a atividade que a gente vai desempenhar. Quando a gente muda, por exemplo, num combate a incêndio e, por exemplo, quando a gente está falando de APH, nós temos luvas distintas, tá? Por mais que a gente esteja protegendo as mãos, né, de perigos e riscos ali, talvez, claro que não a parte do fogo em si, né, da caloria em si, mas dos riscos pérfuro-cortantes e dos riscos biológicos, somente o fato de mudar a atividade ali, né, dentro desses aqui, já mudou completamente o EPI. E isso vale para qualquer um desses elementos. Mudando uma característica desses elementos, a gente muda completamente o EPI. Perfeito? E a NR6, né, ela vem destrinchando quais são essas partes que a gente vai proteger, tá? A única ressalva que eu faço aqui, aliás, duas ressalvas que eu faço aqui, são com relação à boca e o nariz, né, que você tem a proteção específica da face. E no caso da boca e o nariz, quando a gente cita a boca e o nariz na NR, a gente está tratando mais especificamente da respiração, ok? E no caso dos ouvidos, a gente vai estar falando especificamente da audição e não da parte física em si, ok? Mais especificamente com relação à audição. Claro que dependendo de como for, esses conceitos podem se confundir, mas a grosso modo eles querem dizer isso. E um outro ponto importante é que aqui a gente divide, né, por exemplo, membros inferiores, membros superiores, mas cada parte do corpo, né, inclusive a junção do corpo como um todo, existem EPIs específicos para isso também. Então a NR segmenta nesse formato, mas a gente pode pensar nisso em outros aspectos, tá? Aqui a gente tem uma segmentação para colocar isso de forma mais escrita, mas isso pode sair um pouco dessa caixa. Positivo? Com relação aos riscos, nós temos o risco mecânico, risco elétrico, risco térmico e por aí vai. Nós temos muitos riscos e isso vai fazer com que a gente consiga ter uma gama muito grande de tipos de equipamentos, tá? E com relação à atividade, como até comentei no exemplo, nós temos aí, por exemplo, combate a incêndio, corte de árvore, busca e resgate de soterramentos e por aí vai. Todas as nossas atividades, né, a nível operacional da CBMERGE, constituem uma atividade diferente, né? Apesar de, em alguns pontos, a gente conseguir aglutinar, mas de um modo geral, cada atividade ela tem sua peculiaridade. Perfeito?
Então, após essa introdução aí, né, para que os senhores pudessem compreender um pouco melhor sobre a questão do EPI, a gente vai começar a citar, né, a falar do anexo 1 da NR6. E aí, basicamente, esse anexo da NR vem falando as partes do corpo que a gente citou, né, anteriormente, que visam a proteger, e os equipamentos que a gente pode utilizar nela, tá, nessa parte específica do corpo. É claro que isso aqui é algo mais específico da NR, mas pode ser que existam outros equipamentos que sirvam como EPI e que não estão listados aqui, correto? Se vier algum exemplo aqui à minha mente, eu vou comentando com os senhores, mas isso daqui não é uma regra engessada, positivo? Isso aqui é algo mais direcionado, como a gente citou, para uma normativa, para estar escrito, né, para ter um parâmetro, mas isso pode modificar, atualizar com o tempo, perfeito? Então aí para a cabeça nós começamos aí com o capacete, perfeito? E também temos aí o capuz balaclava, tá? Capuz e balaclava estão categorizados em uma mesma categoria, perfeito? Estão no mesmo segmento, mas existe diferença entre o capuz e a balaclava. Como capacete, os senhores já tem muito contato aí, tá? Ele visa proteger essa parte aí da cabeça, principalmente a parte superior da cabeça, correto? O que não muda o formato deles. Existem vários tipos de capacete, com vários tipos de propósito, tá? Mas o principal é essa parte superior. E claro, de acordo com a evolução, com o tipo, esse capacete pode ir tendo diversos aprimoramentos. No caso aqui, nós temos a balaclava, tá? A balaclava voltada aí para o combate a incêndio, mas existem outros elementos também que protegem. Tem balaclava para frio, né? Como a gente viu, tem o capuz, geralmente também usado para situações de frio ou até mesmo de chuva também. Então, temos várias situações. Aqui só um exemplo para ilustrar melhor a situação. Olhos e face, nós temos as categorias do protetor facial, máscara de solda e óculos. Aí, como exemplo, né, peguei mais o protetor aí, a da máscara de solda, só para os senhores terem isso em mente, que é algo que foge um pouco mais da nossa rotina aqui no CBMERG, tá? Então mais culturalmente para os senhores. E os óculos, tá? Os óculos são considerados EPI, claro que não é qualquer óculos, tem que ser um óculos específico, que tem essa característica maior voltada para a proteção, claro que vai depender do que você quer, do risco que você quer proteger, mas de um modo geral tem que ser um óculos ali específico. E só como curiosidade aí para os senhores, né, a própria coloração, né, do óculos, ela vai influenciar também na atividade, perfeito? Então, cada um, eu não vou comentar aqui de cada tipo, mas cada coloração do óculos, ela influencia num tipo de trabalho que o militar ele vai exercer, às vezes com relação à visibilidade, né, tem a ver com a claridade do dia ali, então isso tudo vai influenciar. Perfeito? Com relação aos ouvidos, nós temos aí, eu já comentei melhor sobre a questão do ouvido e audição. Claro que o protetor auricular, de certa forma, ele também protege a orelha e o ouvido fisicamente, tá? Porém, essa proteção de ouvido que é citada na NR é com relação à audição especificamente, não é a parte física, tem a ver com a parte sonora, perfeito? E aí, só de curiosidade para reforçar, esse protetor ele acaba tendo uma proteção sonora maior do que aquele outro que protege por fora da orelha, tá? Mas aí só culturalmente, para os senhores terem uma ideia, é um ótimo protetor para as nossas atividades. Seguindo, então, a gente vai para o nariz e boca, né? Como eu havia citado já, focando aí na parte mais específica da respiração, e aí fazendo de novo a mesma ressalva. Claro que também vai ter proteção física, mas o foco é na proteção da respiração em si. E aí nessa categoria nós temos diversos tipos de protetores, tá? Diversas categorias, subcategorias de protetores, o que vai dificultar muito a gente comentar aqui, tá? Então eu não citei muito porque vai entrar muito numa seara muito específica, tá? Então não vale a pena a gente comentar aqui, mas eu trouxe aqui só como exemplo essa situação aí. Tem um bombeiro fazendo resgate, então ele está com o EPRA ali completo, tá? E no carona ele está utilizando um outro tipo de
proteção ali, seria similar como se fosse uma espécie de capuz, tá? Porém, ele traz essa proteção específica da proteção respiratória, tá? Inclusive, esse equipamento existe na corporação, no CBMERG, ele é da MSA, é um ótimo equipamento para resgate, ele é muito bom, e ele tem essa finalidade de ser rápido, de ser prático. Ele é bem interessante. Para você equipar uma vítima, é muito melhor você estar lançando mão desse equipamento aí tipo capuz do que realmente ter que colocar a peça facial do EPRA, que vai trazer muitas complicações ali, muita dificuldade na hora de fazer essa colocação, correto? Seguindo aqui, né, nós vamos para o tronco, onde nós temos aí as vestimentas e o colete à prova de balas, tá? Claro que o colete à prova de balas em si não vale muito a pena que a gente comentar, o senhor já conhece, mas as vestimentas, senhores, inclusive o nosso fardamento, né, ele é considerado, né, o terceiro G, especificamente esse aqui, que é o de prontidão, e o terceiro F também, que é o laranja, eles são considerados, né, EPI, perfeito? Até a norma preconiza aí. Claro que existem diversos tipos de vestimentas para outros tipos de atividades, que tem outros tipos de proteção, mas a gente não pode esquecer que esse fardamento ele constitui esse EPI nosso, perfeito? Para os membros superiores, nós temos aí luvas, creme protetor, manga, braçadeira e dedeira, tá? São as subcategorias, tá? Não vou entrar muito aqui no mérito de todas elas, mas vou comentar aqui mais especificamente do protetor, tá? O protetor, esse daqui é um protetor químico, perfeito? Então, a pessoa está trabalhando com um determinado manejo de produto ali específico, ela passa esse protetor, claro que ela utiliza ainda por cima uma luva específica, tá? Mas é só para lembrar os senhores que essa categoria de protetores, ela existe, é muito importante, não serve só para membros superiores, tá? Existem para diversas partes do corpo, e hoje a gente utiliza muito na corporação, né, de uns tempos para cá, isso já foi melhor reconhecido, o protetor solar, tá? Muita gente confunde, fala que é frescura, ou te falou que não é rústico e tudo mais, mas na verdade, o fato da gente estar pegando o sol ali, os raios solares, todos os dias no alto tempo de exposição, isso favorece com que ao longo ali de alguns anos a gente venha a desenvolver uma série de doenças crônicas e não transmissíveis por conta dessa exposição solar. E aí hoje nós já temos o protetor solar, foi um grande passo para a corporação, uma grande vitória ter isso daí reconhecido como EPI, e os guarda-vidas acabam já recebendo esse equipamento, né, para poder utilizar, porque é muito, muito, muito importante para a saúde dos nossos bombeiros, perfeito? Isso a gente não pode pensar só em 1 ou 2 dias, a gente tem que pensar numa exposição ao longo aí de anos, correto? Para os membros inferiores, nós temos aí calçado, meia, perneira e calça, tá? Isso é muito importante, todos os elementos. Mais especificamente aqui, vou comentar, reforçar o uso do coturno, perfeito? Existem diversos tipos de coturno, claro, mas existem coturnos que não têm uma certa proteção adequada, e aí, porventura, quando cai ali um certo elemento ali no pé do militar, ele pode sofrer um dano maior. Então é bem interessante que o coturno tenha essa proteção mais adequada, principalmente ali para a ponta dos dedos, perfeito? E aí no corpo inteiro nós temos a categoria dos macacões e outros como classificação, que é o long john, tá? A gente vai ver depois melhor na próxima instrução, mas nada mais é do que a roupa de neoprene. E aí eu trouxe como exemplo aqui o macacão, até comentando ali das vestimentas, né, que eu tinha falado, existe essa proteção do corpo todo, com foco aí na proteção física, inclusive nas atividades de resgate, né, o macacão ele já é muito mais recomendado do que a dupla peça, né, que a gente usa, uma peça em cima e uma embaixo. O macacão, ele para resgate especificamente, costuma atender melhor, e claro que isso não é só pegar o macacão qualquer, tá? O macacão de obra, o macacão de mecânico, é muito diferente. Você tem tecidos específicos, você precisa de uma elasticidade específica, você precisa de um corte específico, porque o militar vai estar se submetendo a diversos tipos de movimentação, diversos tipos de situação. Você tem que trabalhar ali, procurar uma certa respirabilidade.
Então, não é tão simples quanto parece. O macacão ele é bem interessante, muito mais usual, é uma tendência aí do futuro para as atividades de resgate, mas não é só pegar e colocar, tem toda essa elaboração que eu comentei aqui anteriormente, perfeito? Contra quedas, né, uma categoria específica, que a gente vai falar aí de altura, né, mas entra em toda a parte aí de acesso por corda, que envolve ele fala que é o cinturão de segurança com trava-quedas ou talabarte. O que isso significa para a gente? Se eu só tiver o cinturão, né, como é o caso aí dessa foto aí como exemplo, sem o trava-quedas, né, isso não constitui um EPI especificamente. Tá? Então, aí na foto tá o uso do cinturão de segurança, porém sem o trava-quedas, tá? sem o talabarte. Porque o cinturão por si só ele não protege ninguém contra a queda. Ele necessita desse outro elemento, que seria o trava-quedas ou o talabarte, para que possa proteger o militar da queda, perfeito? Então isso tem que ficar muito claro. O cinturão por si só e o talabarte também por si só não constituem um EPI. Eles têm que estar ali devidamente em conjunto para que sejam considerados um EPI, perfeito? E aí vou fazer aqui uma consideração aqui com os senhores, uma observação muito importante de como manutenir os equipamentos, perfeito? A grosso modo, eu tinha reforçado lá na última instrução sobre o processo ali da higienização, tá? Mas que eu comentei para os senhores que a grosso modo a gente evita os produtos químicos, né? Como cloro, álcool e etc. Foca ali no uso da água e do sabão neutro, sempre sabão neutro, não pode ser qualquer outro tipo de sabão, tem que ser sabão neutro e bastante enxágue para que aquele resíduo de sabão não fique, tá? Eu tinha comentado isso com os senhores na última instrução. E aqui eu ia falar mais especificamente do processo aí de secagem. Então, o padrão, né, o mais interessante é que você deixa aquele equipamento secar à sombra e em local arejado por 72 horas, tá? Geralmente, às vezes, claro que dependendo da condição do dia, às vezes com 1 ou 2 dias, né, você já consegue ter o equipamento seco. Mas tem equipamentos, principalmente os têxteis, ou seja, equipamentos de tecido, que você tem uma falsa sensação de que eles estão secos. Tá? Então é importante que você deixe ali por 72 horas, sempre à sombra e em local arejado. Se deixar no sol, o próprio sol vai desgastando o equipamento ali com o tempo, vai sofrendo erosão ali dos raios ultravioletas. E se deixar em local confinado, a própria umidade que está ali também vai estragar o equipamento. Então tem que ser obrigatoriamente à sombra e em local arejado para poder fazer isso. Perfeito? Além disso, claro, o acautelamento de forma correta. Evitar fazer mistura de materiais que não trabalham com óleo com materiais com óleo. Por exemplo, a corda de salvamento, deixar em um local específico, sem óleo, e o material que trabalha com óleo, por exemplo, tirfor ou desencarcerador ou qualquer coisa do tipo, em locais separados. E se for trabalhar com isso no mesmo nível, né, na mesma coluna, o material com óleo embaixo, para que aquele vazamento, caso ocorra, não atinja a corda, caso a corda esteja embaixo. Então, a corda em cima e esse material embaixo. E aí, seguindo, para a nossa frase aqui, para a gente pensar um pouco, diz aí o William Shakespeare: nenhuma herança é tão rica quanto a honestidade. Então, senhores, isso aqui é sempre muito importante reforçar a necessidade da gente trazer essas virtudes do bombeiro militar sempre à tona, porque isso com o tempo, por mais que às vezes pareça ser uma condição inerente ali ao bombeiro, muitas vezes não é. Nós nos deparamos diversas vezes com bombeiros militares que são desonestos, ou pontualmente, ou cronicamente, mas indifere com relação a isso. O que importa é que a gente precisa estar sendo sempre honesto com a gente mesmo e com terceiros, tá? A gente precisa trazer isso porque, às vezes, algo que a gente está omitindo, deixando de contar ou falando uma inverdade, isso lá na frente pode acarretar em outras consequências que vão trazer muitos embaraços ali para a situação. Vou citar só um exemplo aqui. Imagina um equipamento, tá? um mosquetão,
tá? Um equipamento de altura que caiu de uma altura considerável, ali, de mais de 10 metros de altura, 20 metros de altura. O equipamento, você estava trabalhando sozinho, o equipamento caiu, ninguém viu, você vai, pega aquele equipamento e guarda. Se você não contar para ninguém, mesmo que você venha a sofrer essas consequências, o que pode acontecer? Alguém pega aquele mosquetão, que não vai estar devidamente identificado, não vai ter ali o procedimento correto para descarte dele, e numa outra situação esse equipamento pode vir a romper. Tá? Então, por mais que as consequências sejam negativas, a gente precisa arcar com as consequências, com essas consequências e com as nossas ações. Tá? A gente precisa ter essa hombridade, porque todos somos bombeiros militares e isso é totalmente condizente, né? A honestidade é totalmente condizente. Com isso a gente precisa estar sempre resgatando essas virtudes, principalmente para aqueles que estão chegando agora, os senhores que vão estar à frente aí da tropa, vão estar lidando aí com soldados, com cabos, e que precisam estar reforçando isso o tempo todo com eles, seja numa lição, seja numa história, seja numa instrução, não importa como seja, a gente precisa estar trabalhando sempre e trazendo isso, a honestidade, que é uma característica fundamental do bombeiro militar. E aqui temos mais uma charge aí, falando sobre a EPI. Nessa está o bombeiro numa situação aí de rescaldo, né, pós-incêndio, e aí ele está fazendo ali o rescaldo, propriamente dito, na parte superior ali da edificação, no teto. E aí nós temos ali dois monstrinhos, que são o cianeto de hidrogênio e o monóxido de carbono. Ambos são tóxicos, tá? Ambos são tóxicos. O cianeto de hidrogênio ainda mais que o monóxido de carbono, mas ambos são tóxicos. E o bombeiro está sem o EPRA, né, que é o equipamento de respiração, o equipamento de proteção respiratória autônomo. Ele está sem esse equipamento e o chapéu dele vem dizendo uma frase que é como se fosse o pensamento dele, né, que diz ali, né, é apenas fumaça, é só fumaça. Então, mais uma vez, como o outro bombeiro também da outra charge lá, sem o EPRA, menosprezando os perigos e riscos do cenário. Tá? E aí, o cianeto de hidrogênio e o monóxido de carbono ali juntos, eles já comentam logo, olha, ele não está usando EPRA, né, vamos brincar. Tá? Então, isso aí vai ser nocivo para a gente, para a nossa saúde. Talvez, como eu costumo dizer, talvez não em um dia, tá? Mas isso você somando uma vez na semana, 4 vezes no mês, ao longo de todo o ano, ao longo de 10, 15, 30 anos, isso naturalmente vai trazer um prejuízo muito grande para a gente. Que é muito comum, o bombeiro às vezes não utiliza e fala, não, estou bem, não aconteceu nada, mas na verdade isso está corroendo ele por dentro, isso ali está causando uma série de sequelas. Então a gente precisa estar sendo sempre cauteloso com as nossas atividades. A gente nunca pode subestimá-las, tá? Tem uma frase também que diz que o treinamento nunca é o suficiente para uma profissão que pode te matar. E exatamente isso. A gente precisa sempre estar treinando mais, sempre estar levando mais a sério essas atividades e a gente não pode nunca menosprezá-las, subestimá-las. A gente não pode fazer isso. Ah, mas é só um rescaldo. Não interessa, a gente vai completo sempre. Isso faz parte do nosso protocolo, faz parte das nossas instruções. Tá? É justamente nesses momentos, às vezes finais ali, ou de menosprezo, que os acidentes costumam acontecer. Perfeito? Então, queria agradecer aos senhores pela oportunidade, pela atenção. Espero que tenham gostado da instrução. Qualquer situação aí de dúvida que os senhores tenham, estarei no ambiente virtual e também no Cefap, caso os senhores queiram tirar dúvidas. Perfeito? Muito obrigado e até a próxima.